Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e eu preciso falar para vocês que eu estava morrendo de saudade de gravar vídeos. Até parece que eu não posto um vídeo todo santo dia, né? Nesse desafio de 99 dias, estamos hoje no dia 16. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E por que eu tô com saudade? Olha só que legal. Eu fiz um banco de dados, eu armazenei mais ou menos uns 5 vídeos. Então tem 5 dias que eu não gravava nenhum vídeo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje para a gente falar sobre a lei da atração. Como utilizar isso de forma prática na nossa vida e como que isso realmente faz para gerar resultado na nossa vida. Porque, cara, muito se ouve falar da lei da atração, se ouve falar que o pensamento, que fazer isso, fazer aquilo vai atrair uma energia boa na sua vida. E posso te falar a minha experiência com a lei da atração? Olha, por um tempo na minha vida, eu fui do tipo de pessoa que eu fiquei basicamente o tempo todo procurando uma coisa nova para mim aprender até eu ter um resultado expressivo na minha vida, até eu conseguir abrir minha empresa, organizar minhas coisas, beleza. Só que antes disso, eu queria muito ter resultado, só que eu não conseguia ter resultado. E eu cheguei a fazer vários estudos em diferentes áreas da vida. Desde desenvolvimento pessoal, a crenças limitantes, PNL, tudo vocês imaginarem. Só que eu percebi a seguinte coisa, não tem como nada na sua vida dar certo sem o elemento X. E o que é o elemento X? Eu vou te falar no final desse vídeo, porque é a parte mais importante da lei da atração, do desenvolvimento pessoal, da pessoa que quer ir para o próximo nível e não consegue, PNL, tudo. Essa palavrinha, segura ela aí que eu vou te falar agorinha. Beleza, vamos lá. Então, o que é lei da atração? E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Com o elemento X. A lei da atração nada mais é do que você utilizar os seus pensamentos para conseguir vibrar em uma frequência que você atrai tudo aquilo que você quer. Então vamos lá. Tudo na vida tem as coisas que são positivas, são boas e tem as coisas negativas. A lei da atração pode atrair as duas coisas. Por quê? Porque é uma lei. Ah, isso vai funcionar para todo mundo? Não vai funcionar igual para todo mundo. Olha que loucura, não vai funcionar para todo mundo, funciona para todo mundo. Você entende o nível? Então a lei da atração é como se fosse uma lei que rege o mundo. É a partir dessa lei que as coisas, os negócios, as conexões, as vendas, elas acontecem. Eu sou muito do tipo de pessoa que acredita que toda venda ela acontece de forma intencional, mas aquela pessoa só chegou por você pela atração, ou seja, pela vibração que você estava no seu negócio. Por que você não consegue fechar um negócio com um cara que mora na mesma cidade que você, que frequenta os mesmos lugares que você, muitas vezes precisa do seu serviço? Por que ele fecha com o seu concorrente e não fecha com você, por exemplo? É simplesmente por causa da lei da atração. Você atraiu aquele cara, aquele potencial cliente para o seu negócio, para o seu ecossistema. E eu acredito muito nisso. O processo de vendas, ele acontece só depois que a pessoa está no seu negócio. Então vamos lá, o que eu preciso que vocês entendam? E eu falo muito de negócios, mas isso serve em qualquer área da vida. Se você é do tipo de pessoa que está o tempo todo procurando um relacionamento, mas não está na vibração exata, no timing exato do seu relacionamento, né? Da pessoa, do seu cônjuge, do seu companheiro, cara, automaticamente, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir atrair a pessoa correta. E a lei da atração, ela está diretamente ligada com isso que nós estamos falando. Que a lei da atração nada mais é do que uma lei que faz com que as pessoas sejam atraídas para o seu campo energético, ou seja, tudo é energia, através da frequência vibracional que você e ela têm. Então vamos entender isso. Quando você pensa algo, o seu corpo ele começa a trabalhar em função daquele pensamento, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Se você é muito pessimista, se você só pensa no lado ruim das coisas, provavelmente você tem problema com a sua vida, tá? Tanto na parte espiritual, financeira, relacionamentos. Se você é do tipo de pessoa que sempre acha um problema para cada solução, você é esse tipo de pessoa. Como que você faz esse teste para saber se você é uma pessoa grata, se tem uma frequência alta ou baixa? É simples. Passe a observar
né, as ações e os problemas que acontecem no seu dia a dia e veja como você, de forma automática, reage nessas determinadas situações. Se você leva isso de uma forma boa, mesmo que o problema seja ruim, se você sabe resolver isso de uma forma rápida e prática, o que seria isso? O problema, ele precisa ter uma solução em menos de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você já tem que achar a solução para aquele problema. Se você não acha a solução ou a pessoa que soluciona aquele problema, você não tem a vibração, ou seja, a frequência de atrair uma coisa produtiva, boa para sua vida. Você vai ficar atraindo só coisa ruim, porque você não tem a mentalidade de pensar nas coisas positivas. Então, como que a lei da atração funciona? É um mito? Não. É uma coisa sobrenatural? Não. É a seguinte coisa. O seu cérebrozinho começa a pensar alguma coisa. Conforme o cérebro pensa, ele passa isso por campos vou falar de campos de neurônio, passa por dentro de um neurônio. O que é um neurônio? Imagina um canozinho, um fio que está passando uma frequência lá. Conforme essa frequência passa lá, vai gerar uma vibração. Essa vibração passa para todo o seu organismo, tá? Sua pele, suas células, seus órgãos, suas organelas celulares, tudo. A mesma vibração. Porque tem que estar tudo em harmonia para receber a mensagem. Então, se você fica o tempo todo pensando em coisa ruim, seus neurônios começam a comunicar com a frequência de coisa negativa. E aí todo dia você tem um problema que você não consegue resolver, todo dia dá problema, todo dia cai... Você bate o carro, sai na rua e você bate o carro, você sai ali e perde o ônibus, você vai fazer tal coisa e dá errado, você vai fechar um contrato e dá uma coisa errada, começa tudo à sua volta a dar errado. Tudo à sua volta dá errado. Inclusive, no livro O Segredo, mostra muito bem isso. Na verdade, não é o segredo, eu esqueci o nome do filme. Tem um filme que mostra muito isso, que é uma mulher que tem uma herança muito grande para receber, eu acho que é mais ou menos tipo 80 mil dólares. Eles estão passando dificuldade financeira porque o marido tinha morrido. E aí, o que acontece? Ela tem uma frequência tão negativa que as coisas sempre dão errado, que o cara já colocou mais de não sei quantos mil cartas falando que ela tinha esse dinheiro a receber na caixa do correio. E sempre acontece alguma coisa. Uma vez o bicho vai lá e entra no correio e pega, a outra vez vem um cara e arranca a caixa do correio dela, a outra vez cai uma árvore, a outra vez o vento leva. Então, a gente não percebe isso porque a gente não vê. Mas quando a gente está estagnado na vida, para de gerar resultado, para de as coisas darem certo, provavelmente é porque você está atraindo esse tipo de coisa. Beleza, então sabendo disso, o que eu faço então para mudar essa frequência? Eu preciso sair disso, eu quero ter resultado, eu quero que as coisas se encaminhem, quero que as coisas deem certo para mim, para minha vida. Vamos lá. O que eu faria, Giovanni? E faço até hoje. Quando eu vejo que a minha frequência abaixa, eu começo a produzir mais. Então eu começo a trabalhar um pouquinho mais horas, mais projetos, mais alguma coisinha, beleza. Se mesmo fazendo isso eu percebo que as coisas ainda não mudaram a vibração, eu vou para a próxima parte. Qual que é a próxima parte? Eu começo a fechar os olhos e agradecer. Eu entro em gratidão. Eu entro no pensamento de ser grato, de fazer as coisas acontecerem, de visualizar. Então, o que está conectado diretamente com a lei da atração é a visualização, é a gratidão. Quando você agradece, fecha os olhos, e agradece por algo, nada mais é do que visualizar aquilo que você está agradecendo acontecendo na sua vida. Se você visualiza aquilo, o seu cérebro começa a emitir sinais para o restante do cérebro que está tudo bem. E você consegue automaticamente entrar em vibração. Vou te mostrar de forma prática como que isso acontece. Quando você está nervoso, o que você faz para você acalmar e voltar a sua vibração para o lugar? Você respira, não é? Então você fecha os olhos e... Por que isso acontece? Por um simples motivo. Quando você, de forma manual, então você tira o seu cérebro do automático e coloca ele no manual, começa a exercitar a paz, a gratidão, a tranquilidade, o seu corpo entra nesse estado. Então qual que é a jogada da lei da atração? É tirar a sua cabeça do automático e colocar ela no modo manual.
Depois que esse manual ele vira automático, você ganhou o jogo da lei da atração. Então, trazendo para isso de forma prática, é mais ou menos assim. No início, é muito difícil aplicar a lei da atração. Tá? Então, a lei da atração é começar com um pensamento positivo. Do pensamento, você passa isso para o mundo externo, que é escrever em um caderno, fazer seu mural dos sonhos, que é ver isso acontecer na prática na sua vida. Se você não vê isso acontecer de forma prática na sua vida, não vai ter resultado, não tem como. Não tem possibilidade. Escuta o que eu tô te falando. Se não acontece de forma prática, não há possibilidade de isso acontecer no mundo real, se você não visualizar isso. Tá, então chegamos até aqui. Agora eu vou falar qual é o elemento X. O elemento X é, cara, anotei no caderno, fiz o mural dos sonhos, já comecei a visualizar todos os dias aquilo acontecendo na minha vida, mas não tá acontecendo. Por quê? Porque você só anotou, você só pensou e você só visualizou e colocou no mural dos sonhos. O elemento X se chama ação. E se você chegou até aqui, eu já te adianto, dói escutar isso. Dói escutar que você vai ter que ir para a prática, vai ter que lidar com problema, vai ter que resolver problemas. Por que isso dói? Porque é a sua maior dificuldade. E quer que eu te conte uma coisa? Todas as pessoas que não transformaram a vida delas é porque elas não colocaram as coisas em prática. Consequentemente, são muito vitimistas. Consequentemente, são pessoas que não conseguem fazer as coisas acontecerem porque só fica na mente. Então, a lei da atração sem ação não funciona. Não adianta. Você pode ser o melhor cara em pensar positivo, não vai adiantar. Você não vai atrair nada na sua vida. Então, por que eu deixei isso para o final? Porque todo mundo vai ver esse tipo de vídeo e vai pensar assim, então é só eu pensar, é só criar um mural de sonhos, é só mudar minha frequência de pensamento. Não. É produzir. Produzir ao ponto de produzir tanto, igual eu estou em uma fase agora, desde quando eu comecei o desafio de 99 dias, que eu estou produzindo tanto, tem hora que eu nem me conheço. O quanto eu estou sendo produtivo, o quanto eu estou fazendo as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. Então isso é real. Tá? Se você não colocar em prática, não adianta. Você pode ser o melhor. Como é que você quer que as coisas aconteçam se o que faz as coisas darem certo e você ter resultado e ir para o próximo nível é colocar em prática, é ação, é ver o negócio acontecer com todos os problemas? Naturalmente, quem estudou muito, quem veio de escola, quem nunca empreendeu, quem nunca vendeu, tem isso tudo na cabeça programado de forma automática. Acha que só vibrar, só pensar positivo, o dinheiro vai cair na conta. Isso não existe, cara. Se não fizer, não pagar o preço, não vai ganhar na loteria. Esse papo de loteria, não sei nem se você acredita nisso. Se você acreditar, eu já te adianto, isso é papo furado. Loteria é 1 a não sei quantos bilhões. Pode jogar? Pode, não tem problema. Mas não fique acreditando nisso fielmente que sua vida vai mudar quando você ganhar na Mega Sena. Senão você vai ser só mais um que joga na Mega Sena, como vários outros foram. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido que, por mais que doa, essa é a verdade, cara. Não existe nenhum negócio, nada que você quer, de forma prática, que essas coisas aconteçam na sua vida se você não colocar em ação. Então, se você gostou desse vídeo, chegou até o final, já deixa um like, se inscreve no canal e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo.